O que não é comigo é contra mim, e o que comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas ao que fale contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito antes da cruz era se alguém pensasse que Jesus Cristo tinha demônio, que o espírito dele era demoníaco, e como ele era como ele era Satanás, ele podia lançar fora Satanás. Isso pensavam os fariseus. Este tem autoridade contra os demônios, porque ele é demônio também. E ele disse: olha, se vocês pensam assim, vocês estão cometendo uma blasfêmia que não tem perdão. Agora, como podemos explicar isto nesses dias? Por exemplo, depois que Jesus Cristo vai à cruz, já não aplica, porque Satanás foi destruído, já não há demônio. Antes da cruz havia demônios, se expulsavam os demônios, mas depois que ele veio, vence a Satanás, então já Satanás fica destruído e esse término não se aplica. Sem dúvida, há muitas igrejas que crêem na possessão demoníaca ainda. Agora veja, o perigo de cometer essa blasfêmia se tu pensas que um crente ou que tu pode ser possuído por um demônio. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que depois que teu espírito se une ao Senhor e tu és um espírito com ele, diz assim a Bíblia. O diz, o que se une ao Senhor é o quê? Um espírito é com ele. E eu digo que você tem demônio, eu estou dizendo mesmo que Jesus Cristo em ti tem demônio. Está cometendo a blasfêmia. E isso cometem hoje. Hoje tem igrejas expulsando demônio aos crentes. E olha, você tem um demônio de adultério, você tem um demônio de nicotina, você tem um demônio de paixões desordenadas, você tem demônio de jogo, você tem um demônio de vício. E diz assim a igreja, cometendo a blasfêmia que não tem perdão. Depois da cruz, Satanás ficou destruído e já não há razão para pensar assim. Olha, você sabe o que é pensar que Satanás anda solto por aí velando? Eu não dormiria. Se é verdade que Satanás está velando a mim, eu estaria de joelhos todos os dias. Sim, eu não poderia nem trabalhar, porque quando eu fosse trabalhar, Satanás está me velando. Sim, eu ficaria em casa e me ajoelhava e então começasse a orar e orar e orar e orar e a repreender. Bom, eu estaria de joelho, repreendo. Sim, porque os cristãos hoje creem que há legiões soltas por aí. E que se você deixa de orar ou se esqueceu de ler a Bíblia nesta manhã, esse dia te foi mal todo dia. Então eles pensam assim. E o que ocorreu, meu irmão? É que eu esqueci de ler a Bíblia essa manhã. Então você vai viver debaixo de um temor, debaixo de um medo, que se não leu a Bíblia, você esqueceu, então por isso é que você teve aí uma luta. Olha, então o que contra nós temos um reino dividido, que é contra, porque se Satanás é contra Satanás, imagine-te, então tem uma luta. O que fez Cristo na cruz do Calvário? Não fez nada, o que fez foi derramou sangue ali, e que para perdoar uns pecados, e Satanás ficou por aí, dando volta e dando candela, velando os cristãos. É uma blasfêmia. Não só pensar que Satanás existe ainda, mas pensar que Satanás pode fazer dano à igreja.